Bom dia, tudo bem com você? Mais um dia se iniciando e nós com a oportunidade da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Vamos chamar Ele hoje para fazer parte desse lugar. Senhor, nós te convidamos que Tu fale ao nosso coração, que Tu possa vir com poder, graça, alegria sobre a nossa vida. Traz, Senhor Jesus, Espírito Santo, Tu é aquele que convence. Que não seja a minha voz, que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo, trazendo verdade para a sua vida, trazendo clareza e trazendo convencimento, porque quem faz isso é o Espírito Santo. E hoje, queridos, eu quero falar com você sobre cegueira espiritual. Abra comigo a sua Bíblia, lá em Juízes, no capítulo 16. Eu quero convidar você a ler todo o capítulo 16. Aqui nesse capítulo nós temos a história de Sansão e eu tenho meditado nesse capítulo, tenho anotado algumas coisas, tenho visto como Sansão agiu. Sansão foi um homem escolhido desde o ventre da sua mãe. A sua mãe não podia engravidar e ela engravidou quando um anjo apareceu para ela. E esse homem foi escolhido como nazireu. A sua mãe não poderia comer nada feito de uva, não poderia comer comidas impróprias, proibidas naquela época. E o Deus apareceu, o próprio anjo do Senhor apareceu para Manoá, que era o seu pai, e a sua mãe, e dizendo para eles que eles teriam um filho, e esse filho teria sido escolhido pelo Senhor para salvar o povo. Ele era um homem muito forte, ele iria acabar com os filisteus. E é muito legal essa história, começa lá no capítulo 13 de Juízes, e eu convido você, quando tiver um tempinho, a ler essa história tão poderosa. Ontem nós falamos sobre o celular, sobre pornografia, sobre jogos, como isso tem roubado o nosso tempo e aberto portas para Satanás entrar nas nossas vidas. Mas hoje Deus me trouxe um alerta muito forte. O problema não é só o tempo que nós perdemos, é o coração se acostumando com o pecado até não sentir mais a presença de Deus. E isso tem tudo a ver com Sansão, porque ele foi o homem escolhido, ele foi um homem forte, um homem preparado, separado por Deus, mas ele brincou com o pecado, ele flertou com os limites, e quando ele percebeu, ele estava cego, acorrentado, zombado, sem a presença do Espírito Santo, sem a presença de Deus. E quando nós vamos lá no capítulo 16, 20, eu quero ler essa parte para vocês porque falou muito com o meu coração. Aquela mulher enganou Sansão, ele foi enganado por uma mulher que manipulou ele porque ele estava apaixonado. Era uma mulher filisteia que ele não deveria ter se envolvido, mas ele se apaixonou por ela. E ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. E ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Então os filisteus o pegaram e furaram os seus olhos e o levaram para Gaza, o prenderam com correntes de bronze e o puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. Moisés era um homem forte e o segredo da sua força estava nos seus cabelos que nunca tinham sido cortados. Essa era uma promessa que a sua mãe fez para Deus. Deus pediu isso dela e ela assim o fez. Porém, Sansão mentia, zombava e levava isso de uma forma leviana. Sabia que precisava obedecer ao Senhor, mas não obedecia. Então aquele homem forte, separado e escolhido, estava ali, brincando com o pecado. E quando eu falo de tempo com Deus, quando eu falo de estar na sua presença, eu preciso lembrar quantas pessoas estão hoje como Sansão, cegos, mas online o dia todo. Muitas vezes estamos acorrentados, mas sorrindo no Instagram. Estamos muitas vezes sendo zombados pelo inferno, porque nós perdemos totalmente o discernimento espiritual, por falta de intimidade, por falta de escolhas corretas, temos perdido a presença. O celular, queridos, não é o problema é quando ele é usado para alimentar a carne, esquecer da família e apagar totalmente o Espírito Santo dentro da nossa casa. Nós precisamos
voltar e olhar, o Senhor, Ele está nos chamando. Jesus está gritando, falando: ei, eu estou aqui, olhe para mim. Ei, eu tenho algo a te entregar. Ei, eu tenho algo novo a fazer na sua vida, na sua casa. Ei, abre os olhos. Mas nós estamos muitas vezes como Sansão, olhando os nossos desejos da nossa carne. Sansão olhava para aquela mulher como um desejo da sua carne poderoso. Nós precisamos não ficar como Sansão, cegos, com os olhos furados, que foi isso que fizeram com ele. Mas nós precisamos olhar para Jesus e dizer: ei, Jesus, eu não quero me acostumar com nada que tire a tua presença da minha casa. Me perdoa, Jesus. Ontem nós falamos de Mateus 6:21, que diz: onde está o teu coração, o teu tesouro, aí estará o teu coração. Quantas vezes nós precisamos pedir para o Senhor: por favor, tira a cegueira espiritual da minha vida. Não me deixe que eu esteja atormentada somente com as coisas que eu preciso fazer, com a correria do dia a dia, com o celular, com tantas coisas. Senhor Jesus, por favor, fecha a nossa cegueira espiritual. Que todas as vendas caiam hoje por terra. Que nós possamos perceber as brechas que nós estamos enfiados e possamos fechá-las e possamos viver cheio da presença de Deus. Porque, queridos, eu quero dizer algo poderoso para vocês. Nada vale a pena sem o nosso Jesus, sem a presença poderosa do Espírito Santo. Eu quero convidar você hoje a provar da presença do Espírito Santo. Eu tive um testemunho esses dias de uma pessoa que decidiu tirar um tempo para Jesus. Ela simplesmente disse: não, eu preciso fazer isso. E ela fez, e ela foi inundada pela presença de Deus naquele dia. E ela contando para mim, ela se arrepiava e dizia: uau, que incrível, foi incrível, foi incrível. Eu quero convidar você a viver isso também na sua casa, a chamar Ele, a dar valor àquilo que importa, aos teus filhos, a sua esposa, seu esposo, eu não sei. Mas nós precisamos tomar uma decisão. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que essa palavra, ela sobressaia o nosso coração. Que não fique só na nossa mente, mas que fique nas decisões do dia. Que nós possamos olhar para a nossa família e ver a dádiva poderosa que Tu tem nos dado, e que o nosso coração se encha de gratidão e que tenhamos tempo saudável para cada um. Senhor, não nos permita viver como Sansão. Oh, Jesus, esse homem escolheu errado, perdeu tudo, ele brincou com o pecado. Deus, não permita que nós brinquemos com o pecado. Que toda pornografia caia por terra, que toda má intenção caia por terra, que todo vício caia por terra hoje em nome de Jesus. Senhor, não permita que percamos a nossa família por distrações que não fazem mais sentido. Eu te louvo, Jesus, e eu te agradeço e eu te peço, Espírito Santo de Deus, vem com poder, graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Nos dá um dia incrível, que nós possamos escolher sentir a Tua presença, saber que Tu é aquele que está na nossa casa, na nossa vida e na nossa família. Em nome de Jesus, amém e amém.